Nas planícies áridas a leste do Cairo, uma cidade do futuro está surgindo das areias do deserto. Um empreendimento monumental, planejado para ser o novo centro administrativo do Egito. O Egito está construindo uma nova capital administrativa, um projeto colossal, cujo custo total está avaliado entre 45 e 58 bilhões de dólares. No entanto, uma questão crucial paira sobre essa empreitada. Como se financia uma cidade do zero? O governo egípcio, em colaboração com investidores privados e estrangeiros, está buscando os recursos necessários para tornar esse projeto realidade. Quais são as fontes de financiamento? Quais são os desafios e riscos envolvidos? E, sobretudo, quais são as implicações para o futuro do Egito? Antes de compreender o financiamento por trás desse megaprojeto, é essencial entender as razões que motivaram sua criação. Cairo, uma das cidades mais antigas e maiores do mundo, enfrenta desafios críticos. Com uma população que ultrapassa os 20 milhões de habitantes, a cidade está sobrecarregada. Superpopulação e uma urbanização desorganizada transformaram Cairo em uma metrópole onde a infraestrutura já não é capaz de suportar as necessidades da população. Problemas como trânsito caótico, serviços públicos sobrecarregados e poluição urbana crescente são desafios cotidianos. A cidade, cuja infraestrutura remonta em grande parte ao século XIX, não acompanhou o crescimento populacional acelerado do Egito. Estima-se que Cairo receba cerca de 500 mil de novos residentes por ano, uma pressão insustentável sobre os serviços e o espaço urbano. Frente a esses desafios, o governo egípcio concebeu a ideia de construir uma nova capital, uma cidade planejada e moderna que serviria como um centro administrativo, aliviando a pressão sobre Cairo. A nova capital promete ser um símbolo do futuro do Egito, com infraestrutura de última geração e espaço para mais de 6 milhões de pessoas. No entanto, o custo desse projeto ambicioso é elevado. Com um orçamento estimado entre 45 e 58 bilhões de dólares, surge a pergunta: como um país com limitações econômicas e dívidas crescentes pode financiar tal empreendimento? O desafio de financiar uma cidade inteira do zero exige criatividade e estratégias de captação de recursos que vão além das tradicionais, e é exatamente isso que o Egito está fazendo. Para financiar uma nova capital, o Egito precisou adotar uma abordagem diversificada, combinando recursos do governo, investimentos privados e parcerias internacionais. Este é um projeto que exige bilhões de dólares em capital, além de um planejamento financeiro complexo. Grande parte do financiamento inicial do projeto vem diretamente dos cofres do governo egípcio. Para gerenciar o projeto, o governo criou a Administrative Capital for Urban Development, uma empresa estatal dedicada à supervisão e implementação da nova cidade. Ela é responsável por coordenar todos os aspectos do desenvolvimento, desde a venda de terrenos até a infraestrutura básica. Uma das principais estratégias para levantar fundos é a venda de terrenos públicos, onde a nova capital está sendo construída. O governo egípcio está utilizando a venda dessas terras como uma forma de gerar capital rapidamente, oferecendo os lotes para incorporadoras privadas. O governo está apostando no valor desses terrenos, considerando que uma capital moderna atrairá investidores interessados em desenvolver áreas comerciais e residenciais. Isso cria um ciclo de financiamento contínuo, onde as vendas de terras públicas permitem o avanço do projeto. As parcerias público-privadas, ou PPPs, são outro elemento central no financiamento da nova capital. Elas representam uma colaboração entre o governo egípcio e empresas privadas, que entram com parte do investimento em troca de concessões e contratos de longo prazo. Nessas parcerias, as empresas privadas financiam a construção de infraestrutura, como estradas, redes elétricas e de água e edifícios comerciais. Em contrapartida, elas recebem direitos exclusivos de operar ou desenvolver determinadas áreas por um período determinado. Essa parceria é extremamente benéfica para eles, pois permite não só contribuir para o desenvolvimento de uma das cidades mais ambiciosas do mundo, mas também lucrar com a venda de serviços e imóveis em uma área de crescimento econômico acelerado. O Egito já fechou acordos significativos com empresas privadas nacionais e estrangeiras, que estão ajudando a construir a infraestrutura crítica da nova capital. Essa estratégia de compartilhamento de riscos e responsabilidades entre o setor público e o privado é fundamental para garantir o andamento do projeto, sem sobrecarregar exclusivamente o orçamento do governo. Além dos investimentos governamentais e das parcerias público-privadas, o financiamento da nova capital egípcia depende fortemente do capital estrangeiro. Esses recursos internacionais
são vitais para a execução de um projeto dessa magnitude, oferecendo não apenas fundos, mas também expertise técnica e tecnológica. Nenhum outro país teve um papel tão relevante no financiamento do projeto quanto a China. Desde o início, a China se posicionou como um parceiro estratégico do Egito, tanto em termos financeiros quanto na execução de obras de grande porte. Uma das principais empresas chinesas envolvidas é a China State Construction Engineering Corporation, que assinou, em 2016, um contrato de cerca de 3 bilhões de dólares para construir arranha-céus e infraestrutura essencial, incluindo o que será o maior arranha-céu da África. A China vê no Egito, e na construção de sua nova capital, uma oportunidade estratégica para expandir sua influência econômica e diplomática na região. Além disso, o projeto permite que empresas chinesas ganhem espaço no mercado de construção e infraestrutura africano, um setor que está em plena expansão. Além do aporte financeiro, a China está fornecendo tecnologia de ponta, conhecimento em construção e gerenciando diversos contratos de infraestrutura. Esses elementos são cruciais para o andamento do projeto. Além da China, o Egito também conseguiu atrair capital de seus vizinhos ricos do Golfo. Países como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita desempenham um papel significativo no financiamento da nova capital. Com vastos fundos soberanos, os países do Golfo veem no Egito uma oportunidade de diversificação de investimentos. Para esses investidores, a nova capital oferece um mercado emergente, potencial para retornos significativos, e a oportunidade de fortalecer laços estratégicos com o maior país do mundo árabe. Esses investimentos incluem a construção de áreas residenciais de luxo, complexos comerciais e infraestrutura crítica. O envolvimento de investidores do Oriente Médio reforça a confiança de que a nova capital será um centro econômico de destaque na região. Dividido em 3 fases principais, o plano de desenvolvimento da nova capital é cuidadosamente escalonado para distribuir os custos ao longo do tempo e maximizar o potencial de investimento externo. A primeira fase, já em andamento, se concentra na construção dos edifícios governamentais e na infraestrutura essencial da cidade. Isso inclui o novo parlamento, palácios presidenciais, ministérios, além de serviços básicos como estradas, eletricidade e saneamento. O governo tem utilizado a estratégia de comercializar as áreas de maior valor da cidade para incorporadoras, o que gera o capital necessário para avançar com a construção. A infraestrutura que está sendo construída não só sustenta o governo egípcio, mas também estabelece as bases para o desenvolvimento futuro de áreas comerciais e residenciais, garantindo que a cidade seja funcional e atraente para novos investidores. As fases subsequentes, que incluem a segunda e a terceira fases, estão focadas na expansão das áreas comerciais, residenciais e culturais da nova capital. Uma vez concluída a primeira fase, o objetivo será atrair mais investimentos para o desenvolvimento de zonas comerciais e de serviços, como centros financeiros, shopping centers e parques. Embora o projeto da nova capital egípcia seja ambicioso e tenha gerado grandes expectativas, ele não está isento de desafios e riscos significativos. Desde o aumento da dívida pública até a dependência de investimentos estrangeiros, esses fatores podem impactar profundamente o futuro da cidade e do próprio Egito. Um dos maiores desafios que o Egito enfrenta ao financiar a nova capital é o impacto desse projeto na dívida pública. O país já tem uma dívida nacional significativa, e o financiamento de um empreendimento dessa magnitude pode pressionar ainda mais as finanças do governo. Com bilhões de dólares sendo investidos em infraestrutura, edifícios governamentais e novas residências, há um risco considerável de que o Egito aumente ainda mais sua dívida, o que pode comprometer investimentos futuros em áreas críticas, como saúde, educação e infraestrutura em outras partes do país. O governo egípcio está enfrentando críticas por priorizar um megaprojeto em detrimento de necessidades mais imediatas, como a modernização da infraestrutura do Cairo e melhorias nos serviços públicos básicos. A grande questão é se esse investimento retornará em forma de crescimento econômico sustentável. Enquanto o governo aposta que a nova capital gerará retorno a longo prazo, muitos questionam se o país está preparado para lidar com o impacto financeiro imediato desse grande investimento. Outro risco significativo é a dependência de investimentos estrangeiros para financiar e construir partes essenciais da nova capital. O Egito depende fortemente de capital estrangeiro, especialmente da China e dos países do Golfo, para impulsionar o projeto.
Embora esses investimentos tenham sido fundamentais para o progresso do projeto, eles também criam uma dependência que pode se tornar problemática. Se a economia global desacelerar ou se houver tensões diplomáticas, os investidores podem recuar, deixando o projeto em risco de atrasos ou paralisação. A dependência excessiva de capital estrangeiro sempre carrega o risco de vulnerabilidade. Se o fluxo de investimentos parar por qualquer motivo, o governo egípcio pode se ver incapaz de financiar as próximas fases do projeto ou até mesmo de manter o que já foi construído. A estabilidade financeira da nova capital depende, em grande parte, da confiança e do contínuo envolvimento desses parceiros internacionais. Sem isso, o Egito corre o risco de se deparar com um projeto inacabado e uma dívida crescente. Além do comércio e da indústria, a nova capital também está sendo projetada para se tornar um destino turístico e cultural. O governo planeja atrair visitantes com monumentos icônicos e grandes espaços dedicados à cultura e à religião. Entre os marcos planejados estão a maior mesquita e a maior igreja do Egito, além de museus e parques temáticos que devem atrair milhões de turistas todos os anos. Esses projetos têm o potencial de gerar receitas adicionais, ajudando a cidade a se manter financeiramente. Esses grandes monumentos não são apenas símbolos religiosos ou culturais. Eles estão sendo projetados para atrair visitantes e gerar receitas por meio do turismo, oferecendo ao Egito uma nova fonte de renda que pode ser essencial para a sustentabilidade da cidade. Será que a nova capital do Egito é um passo essencial para o progresso ou um risco alto demais? O futuro nos revelará.